Muito boa noite! Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta quinta-feira. Política. Eduardo Leite anuncia a venda de helicóptero executivo para cortar gastos. A aeronave está avaliada em quase 3 milhões de reais e custo de manutenção mensal é de mais de 60 mil reais. Homem e criança morrem após queda de avião em Dom Pedrito, na região da Campanha. Crime ambiental. Homem é preso em Eldorado do Sul com 800 filhotes de tartaruga dentro de um saco. Animais seriam vendidos por R$ 50 em Florianópolis. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta sexta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E hoje a gente começa o jornal falando sobre política e gastos públicos. O governador do estado, Eduardo Leite, anunciou para empresários de Porto Alegre na manhã desta quinta-feira que vai vender o helicóptero executivo do governo, avaliado em quase 3 milhões de reais. Leite ainda reforçou um assunto polêmico: a retirada da obrigatoriedade de plebiscitos para a venda de estatais. A reunião almoço do grupo de líderes empresariais teve a presença de nomes importantes da política gaúcha, como o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, a presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, além de personalidades da política e do ramo empresarial. Após a apresentação do presidente do LIDE, Eduardo Fernandes, o principal convidado do evento, o governador Eduardo Leite, subiu ao palanque, mas logo preferiu ficar entre as mesas para fazer uma apresentação mais despojada sobre as metas e os desafios do Rio Grande do Sul. Assim como um paciente que não mudou os seus hábitos, não entendeu a doença que lhe acomete e o médico precisa repisar diagnóstico, o Estado, embora diga-se que sabe do problema, tem tido dificuldades em mudar os seus hábitos e mudar estruturalmente o Estado, ou seja, nós vamos ter que repisar diagnóstico e, a partir disso, principalmente, olhar para as perspectivas e ações que nós projetamos para o futuro do Estado. O governador ainda ressaltou alguns problemas apresentados pelas empresas de energia que estão na mira das privatizações. Por exemplo, na Sulgás, uma empresa que opera eminentemente em Porto Alegre, não é conhecida dos gaúchos fora da capital. A CE opera numa parte do território gaúcho, não é em todo o território. Então, a mesma coisa a Companhia Rio Grandense de Mineração. Então, inclusive, a atividade dessas empresas não é conhecida pela integralidade do povo gaúcho para que todos eles sejam chamados à decisão. Devam ser chamados à decisão os representantes. Ontem, o governo do estado protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de emenda à Constituição sobre a retirada da obrigatoriedade da realização de plebiscito para a venda de estatais. A população não escolheu representantes apenas porque não se tem a possibilidade de todos decidirem juntos. Porque isso a tecnologia já superou. Se nós quiséssemos, poderíamos então abrir mão do parlamento e governar e decidir por decisões diretas da população? Poderia. A tecnologia permite isso hoje em dia. Não o fazemos porque sabemos que os assuntos são complexos e merecem análises técnicas e por isso delega-se a decisão aos seus representantes, aos deputados. E os deputados têm que exercer essa decisão. Eduardo Leite também respondeu sobre a reestruturação do funcionalismo. A análise das carreiras de funcionalismo, nós já estamos chamando a atenção, que deverá ser discutido, mas são temas mais complexos porque envolve um emaranhado de leis, de dispositivos que ao longo da história foram sendo criados, né, de novos benefícios, vantagens, cada uma numa legislação, são mais complexos. Então nós optamos por encaminhar a questão do plebiscito, que já está mais amadurecida, e paralelamente nós devemos encaminhar em breve a questão dos planos de carreira, com diálogo com as categorias. Um terrível acidente foi registrado em Dom Pedrito, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Um avião caiu e 2 pessoas morreram.
Um homem de 51 anos, identificado como Marcos César Bernardi, que pilotava o avião, e uma criança de 8 anos morreram durante a queda da aeronave em Dom Pedrito, no interior do estado, na noite de ontem. A polícia informou que o menor de idade seria filho de um dos funcionários da empresa do piloto. De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, o avião de manobra caiu na zona rural, em uma localidade conhecida como Sangafunda, na Estrada do Meio. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. E a venda de gasolina no Rio Grande do Sul ficou no vermelho em 2018. O ano passado registrou uma queda de 3,7%. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o volume de combustível comercializado caiu 3,7% na comparação com 2017, quase 4 bilhões de litros a menos. É o que indica o balanço da Agência Nacional do Petróleo. Com o resultado, os negócios no estado retornaram ao nível de 2016, período marcado pela recessão nacional. Esta queda pode ser explicada pela greve dos caminhoneiros, o preço mais alto e também o desemprego. Porém, 2019 começou com preços mais baixos na bomba, o que pode estimular a retomada do setor. E um homem foi preso na noite desta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul por crime ambiental. Ele transportava 800 filhotes de tartaruga dentro de um saco. Policiais rodoviários federais abordaram um veículo na BR-290 que vinha do sul do estado em direção a Porto Alegre. Os agentes revistaram o carro e encontraram sacos de pano escondidos em um compartimento oculto. Para surpresa dos policiais, o que tinha dentro dos sacos eram cerca de 800 tartaruguinhas em condições totalmente precárias. O homem de 49 anos foi preso em flagrante. Ele afirmou que venderia os animais em Florianópolis, capital de Santa Catarina, por R$ 50 cada um e que tinha comprado os animais em Pelotas. O suspeito deve responder por crime ambiental. As tartarugas foram encaminhadas ao IBAMA e já estão em condições adequadas. E o prazo para empresas apresentarem projetos de concessão do Parque Harmonia encerra na próxima semana. A manutenção do local gera uma despesa de mais de R$ 500 mil por ano aos cofres da Prefeitura. É aqui que os gaúchos comemoram o dia mais importante para o tradicionalismo, o 20 de setembro, data que marca a Revolução Farroupilha. Mas o espaço também é utilizado o ano inteiro para quem gosta de ficar debaixo das árvores do Parque Harmonia. No dia 14 de janeiro, a Prefeitura lançou o edital que prevê uma concessão para administrar o espaço. Além da administração, o edital também prevê a manutenção aqui desse espaço. Olha só, como a gente pode observar, o mato aqui, por exemplo, está bem alto e alguns serviços precisariam ser realizados por aqui. Afinal, esse espaço é um grande atrativo turístico e chama a atenção de muita gente de dentro e fora da capital. Que privatizar, não acho legal. A gente fez um churrasquinho aqui, talvez, né, dependendo da empresa que vir à frente, talvez não nos libere para esses momentos. Então, nós somos contra a privatização. Só que, na verdade, o local não vai ser privatizado. A Prefeitura quer fazer uma concessão. Na Prefeitura, buscamos obter projetos. Então, não é uma etapa ainda de seleção de quem vai ser o parceiro da Prefeitura. Isso aí só ocorre depois de uma licitação, que é uma concorrência, em que o projeto já está definido e todos os elementos, o termo de referência do que vai ser executado, já constam no edital. Então, nós estamos no momento anterior, é o momento em que quem vai participar, muito provavelmente, até nem será uma empresa que tenha interesse em explorar a área ou em desenvolver a área, mas sim uma empresa de consultoria ou uma universidade. Até o dia 14 de fevereiro, as empresas poderão apresentar os projetos ao poder público. O Parque Harmonia hoje é uma área extremamente subutilizada, uma área que precisa de fortes investimentos e o que nós pretendemos é que a iniciativa privada coloque o seu dinheiro ali e que durante um determinado período de tempo possa fazer aí a atividade econômica vinculada. Na próxima semana, a Prefeitura deve finalizar a primeira etapa do chamamento público. O edital pode ser prorrogado.
Agora a gente fala de educação. As inscrições para o primeiro semestre de 2019 no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começaram hoje e seguem até o dia 14 de fevereiro. Após as mudanças no programa, o financiamento conta com duas modalidades. A primeira oferece vagas com juros zero para estudantes com renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos, além de possibilitar que as prestações comecem a ser pagas respeitando o limite de renda. A segunda modalidade, chamada de PFIES, foi criada para estudantes que tenham renda familiar mensal de até 5 salários mínimos por pessoa. Todas as informações estão no site fies.mec.gov.br. E no próximo bloco, a gente mostra uma homenagem feita a Eva Sofer, que já morreu há 1 ano, exatamente, e deixou um grande legado aos gaúchos. Agora faz 26 graus em Porto Alegre e nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí, que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC. E você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital. E, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E hoje completa 1 ano da morte de Eva Sofer. A dona Eva, a guardiã do Teatro São Pedro, deixou um legado de amor e muito trabalho para a cena artística gaúcha e também nacional. Nesta quinta-feira, ela recebeu uma grande homenagem, olha só. Dona Eva nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no ano de 1923. Veio para o Brasil aos 13 anos junto da família, fugindo do regime nazista. Morou em São Paulo e passou pelo Rio de Janeiro. Nos anos 60, veio para Porto Alegre. Em 1975, assumiu a coordenação das obras de reconstrução do Teatro São Pedro. Nossa guia, é a nossa mentora, foi uma líder fantástica que nos legou algumas responsabilidades, né? Ela acreditava mais do que nada no pertencimento. Foi isso que levou a resgatar o Teatro São Pedro, que hoje é um ícone da cultura do Rio Grande do Sul. Um evento com atrações culturais em homenagem ao legado de Dona Eva ocorreu nesta quinta-feira, no Teatro São Pedro, para relembrar o carinho que a guardiã do teatro tinha com o trabalho e com os colegas ao longo de sua carreira. Absolutamente indispensável a cada lugar. Nós gostaríamos que em cada cidade existisse pelo menos uma Dona Eva para fazer essa referência e dizer que cultura é educação, cultura é saber fazer e se importar com fazer. E começou nesta semana a campanha Cabide Solidário do Cine de Porto Alegre. A ideia é arrecadar roupas sociais para ajudar quem precisa estar bem vestido em uma entrevista de emprego. O Ivan tem deficiência física e mental. Ele está desempregado há 6 meses, mesmo tendo experiência na área de administração e de serviços gerais. Tem conhecimentos como Word, Excel, na área de informática, né? Então, tem bastante conhecimentos aí. Elétrica, serrar, eu faço tudo, entendeu? O rapaz aproveitou o dia D do Cine de Porto Alegre para buscar uma oportunidade de trabalho. Nesta quinta, o atendimento é especial para pessoas com deficiência. São 350 vagas oferecidas, algo que nem sempre ocorre para pessoas como Ivan. Na mídia mostra que tem vagas, né? Aí tu chega realmente não vai e não confere, aí não tem. Aí fica esperando 1 semana, 2 semanas e nada, entendeu? Aí a pessoa passa para o seguinte então é bem complicado. Existe a legislação federal que obriga que as empresas tenham, a partir de 100 funcionários, um número mínimo de 2% de pessoas com deficiência trabalhando e atuando. O Dia D é uma ação que a gente transformou ela em mensal, todos os meses a gente está realizando, anteriormente era realizado anualmente, visa a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. É importante porque é uma das áreas que mais nos preocupa,
é a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso é fundamental, não só para a sobrevivência, que todo mundo precisa trabalhar, mas principalmente também para a questão de autoestima. Melhora muito a autoestima, melhora inclusive a condição de saúde da pessoa, poder se sentir útil e poder trabalhar. Mas essa movimentação toda no Cine não é só pelo dia D, não. Também acontece aqui o Cabide Solidário, uma campanha que arrecada roupas sociais, como camisas, blazers e calças, para quem não tem condições de comprar uma. E, claro, se apresentar melhor em uma entrevista de emprego. Em época de crise, de desemprego, a pessoa, ela prioriza o quê? Ela prioriza comer, se alimentar, né? O vestuário fica relegado a segundo, terceiro plano. Então a pessoa tem dificuldade e uma roupa bem apresentada, ela aumenta a autoestima, ela possibilita com que a pessoa vá mais entusiasmada, com mais esperança, com mais fé, com mais determinação para conquistar esse emprego. Esta é a terceira edição do Cabide Solidário. Em 2018, foram arrecadadas mais de 2.000 peças de roupa. E neste ano, em apenas um dia, já chegaram mais de 500 itens. Tem de tudo e para todos os gostos e gêneros. O Luiz, por exemplo, está há meses em busca de uma vaga de porteiro, mas a falta de uma roupa social prejudica na hora da entrevista. Agora, ele tem o traje completo: camisa, blazer, calça, sucesso garantido. Eu estou levando aqui um terno, porque numa entrevista é muito importante, né? Fica por exemplo, a pessoa que procura uma vaga, né? Quando achar, se apresentar com uma roupa bem diferente, fica bem melhor. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, no Cine Municipal do Centro Histórico, que fica na Rua Sepúlveda, sem número. A campanha segue durante todo o ano. Agora a gente fala de tempo. Hoje o dia foi de sol entre nuvens e temperaturas em elevação aqui em Porto Alegre. A máxima chegou aos 30 graus, mas a tarde não foi lá das mais quentes como as registradas na semana passada. E nesta sexta-feira, o tempo fica seco no estado, olha só. Nesta sexta-feira, os termômetros variam entre 20 e 32 graus na cidade de Alvorada, na região metropolitana da capital. O tempo fica seco e o sol aparece entre nuvens no município. A máxima atinge os 32 graus também em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O dia começa com temperatura amena, de 19 graus. O sol aparece entre nuvens na região e não deve chover. Sol entre nuvens também na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Por lá, a variação térmica será de 10 graus, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Amplitude térmica de 10 graus também em Cruz Alta, no noroeste do estado. O tempo fica seco na região, que terá mínima de 21 e máxima de 31 graus. E em Passo Fundo, no norte do estado, o sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira e a temperatura varia entre 16 e 28 graus. E chegou a hora do futebol aqui no Jornal da RDC. E você confere as últimas atualizações do Internacional. De portões totalmente fechados, o Inter treinou na tarde desta quinta-feira aqui no estádio Beira-Rio, visando o jogo do próximo domingo contra o Juventude, às 5 horas da tarde em Caxias. Para esse jogo, são 3 dúvidas. A primeira é na lateral direita, que a tendência é que Zeca tome o lugar de Bruno. Ele que ainda não jogou nenhum jogo como titular nesta temporada, deve sair jogando contra o Juventude. Outra dúvida é no meio de campo. D'Alessandro, que apenas correu em volta dos gramados ontem e depois teve que botar gelo nos seus joelhos, é dúvida para este jogo de domingo. E a última dúvida é no ataque. Pedro Lucas pode roubar a vaga de Santiago Trellis depois de uma boa atuação na última segunda-feira contra o Brasil de Pelotas. Quem conversou com a imprensa hoje foi o atacante Neilton, que falou sobre esta dúvida no ataque entre Santiago Trellis e Pedro Lucas. Eu acho que os dois são jogadores bem qualificados que vão ajudar muito a nossa equipe aí durante a temporada. Então acho que os dois têm praticamente as mesmas características de segurar a bola, de segurar o zagueiro ali para que a gente possa aproximar deles. Então, uma jogada que você vê em velocidade, toca para ele segurar o zagueiro para fazer uma tabela. Então, acho que os dois têm muito a agregar aí e ajudar muito a equipe e ajudar nós também ali, que vem jogando pelos lados, que vem carregando a bola com velocidade. E agora você confere os destaques do Tricolor Gaúcho.
Mais um dia de treinamentos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, onde o lateral direito Léo Moura não participou das atividades com os demais companheiros. Ele que vem a semana inteira treinando em separado por conta de um desconforto na panturrilha direita. Um outro atleta que também preocupa para o próximo confronto, que é diante o Avenida no próximo domingo, valendo a Recopa Gaúcha, é Matheus Henrique. Ele saiu um pouco mais cedo do treinamento com os demais companheiros, tirou a chuteira, caminhou descalço pelo gramado e depois de uma massagem voltou a correr em separado por cerca de 20 minutos. A Libertadores, que teve seu início essa semana com a fase pré-Libertadores, na noite de ontem o São Paulo jogou, o Everton, o Cortez já informaram que estão acompanhando, que Renato Gaúcho pede para os atletas acompanharem o desempenho das outras equipes, pois são sim próximos adversários na competição. Os torcedores do Grêmio que vem comentando bastante nas redes sociais sobre Marcelo Groy. O Marcelo Groy fez uma cirurgia no punho na cidade de Madrid, na Espanha, mas o negócio entre o Grêmio e entre a equipe que Marcelo Groy foi não corre risco de ser desfeito. Até o Grêmio já recebeu boa parte dos 3 milhões de euros sobre a venda. E o lateral Bruno Cortez, que vai ser titular no próximo jogo contra o Avenida, conversou conosco e disse como está sendo essa disputa entre Cortez e Juninho Capixaba pela lateral esquerda do tricolor. Então, é uma disputa sadia, é uma disputa boa. Isso aí só enaltece o nosso grupo, enaltece o trabalho e mostra também o desempenho da diretoria, buscando jogadores de qualidade. O Grêmio é um time que disputa vários campeonatos, disputa para ganhar, tem que ter um elenco forte. E a minha concorrência com o Juninho é sadia para mim, é boa para mim, porque isso me motiva cada vez mais, me motiva a buscar título, a fazer mais história aqui no clube. Agora vai depender do treinador, ele vai escolher quem estiver melhor, quem estiver no melhor momento para poder jogar. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai debater a privatização de estatais sem a necessidade de passar por plebiscito. Ontem, o governador Eduardo Leite enviou ao Parlamento Gaúcho a proposta de emenda à Constituição 172 que trata do tema. A matéria está em tramitação na Assembleia. A apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo. Não perca! E o Jornal da RDC fica por aqui. Uma ótima noite. Outras notícias amanhã ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Até amanhã. Tchau, tchau.